Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, sou grato a Ti por tudo. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nada nessa terra tem alguma importância para nós, senão Te servir, papai, neste lugar. Sim, papai. Principalmente agora que entendemos que viemos aqui, qual a nossa missão e qual o tempo que nós temos no nosso ministério. Porque queremos fazer tudo conforme a Tua vontade, para que Tu, papai, confirme as obras de nossas mãos. Porque a Tua palavra diz que a chuva e a neve não retornarão sem antes ter cumprido a missão que foram enviados, de fazer essa terra fecunda. Ó papai, abençoa, tem compaixão de nós, somos tão limitados nesse corpo humano. Nos ajuda, papai, porque somos apenas servos. Pedimos que faça as coisas acontecerem, porque tudo é para Ti, papai. Tudo que fazemos é para Ti. Abençoa toda a palavra, traz esclarecimento e capacitação. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Gratidão, papai, né? Como nós falamos, vamos abrir a palavra de Neemias. Eu falo assim com os irmãos, quando a gente fala, papai falou comigo assim de levar um livro, ele me mostrou até o livro que era para levar, é um livro de contabilidade. Estava lá em casa há muitos anos. E ali no livro de contabilidade, quando a gente foi escrever, que faz ali, eu coloquei na primeira página, Apocalipse não, Daniel 12:1, aqueles que estão inscritos no livro, eu não fiz nenhuma associação com o livro de Neemias. Não fiz. Eu só fui fazer a associação agora. Só agora que o pai me trouxe o entendimento, ele me fez lembrar lá no livro de Neemias. Que página, minha irmã? 650 por aí. É. Ah, porque eu não sei, eu não sei o número do versículo. Você fez bem. Era só mais dar um norte. Ah, tá. É exatamente 649. Muita atenção. 649. Neemias capítulo 8.
Eu abri aqui aonde papai queria falar. Gratidão. Olha só. Dia do nascimento da nossa fé. Esdra faz a leitura da lei, a festa das tendas. A festa das tendas. A festa das tendas. Tendas. Olha só, e todo o povo se reuniu como um só homem na praça, situada defronte da porta das águas. Defronte da porta das águas. Disseram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Macha, que Yahweh havia prescrito para Israel. Ok? Isso aqui é uma palavra, irmãos, da nossa festa. Eu abri aqui agora e papai está justificando que ele recebeu a nossa festa. Esdra faz a leitura da lei, a festa das tendas. E aqui está falando tendas. Tendas. Agora nós vamos voltar aqui, ó. Neemias 7:1. Neemias 7:1. Quando a muralha ficou reconstruída e eu fixei os batentes, os porteiros, aqui fala, os cantores e os levitas, foram colocados nos seus postos. Confiei a administração de Al-Shalom a Hanaial, meu irmão, e a Hananiel, comandante da cidadela, pois era um homem fiel. E que temia Aial. Viu aqui? Porque era homem fiel e temia Aial. Ele colocou como um administrador de Al-Shalom, porque usa a palavra administração. Administrador de Al-Shalom e comandante da cidadela. Pois era um homem fiel e que temia Yahweh mais do que muitos outros. E eu disse, as portas de Al-Shalom não serão abertas antes que o sol comece a esquentar. Viu? Fazendo link, olha só, fazendo link de que quando aquele que vai receber o corpo, aí, porque completou o número, ele recebe o corpo, porque ele é transformado também, e aí ele abre a porta, porque ele tinha fechado. Você falou no espírito que era vez. O quê? Fechou a porta para depois abrir no final. Depois abrir no final. Você falou isso. Depois abrir no final, exatamente. Olha só, as portas de Al-Shalom não serão abertas antes que o sol comece a esquentar. Tudo isso aqui, irmãos, é código. É código. Tá entendendo? Aí, a palavra no versículo 4 fala o repovoamento de Al-Shalom. A cidade era espaçosa e grande, mas sua população era minguada
e não havia famílias constituídas. Tá vendo? A reconstrução no final dos tempos, lá de cima, de Al-Shalom celestial, que vai ser repovoada por nós. Aí fala, versículo 5, meu Ial inspirou-me, então que reunisse os nobres, os magistrados e o povo, para fazer o recenseamento genealógico, fazendo um recenseamento. E a gente já viu o recenseamento em Apocalipse 7. Eu vi o número dos selados, 144 mil de todas as tribos de Al-Shalom. É o recenseamento. E cada tribo tinha 12 mil. Aí, irmãos, ele fala assim, tomei o registro genealógico dos que tinham regressado no início, e lá encontrei escrito. Diz assim, versículo 6, estes são os cidadãos da província que regressaram do cativeiro e do exílio, depois de terem sido deportados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Regressaram a Al-Shalom e a Ialda, cada qual a sua cidade. Viram, irmãos? Viu? Aí ele fala, no versículo 7, chegaram com Zorobabel, Ialcha, Neemial, Azacarial, aí vai falando os nomes, depois fala, número dos homens do povo de Israel. E aí ele vai numerando todos aqueles que regressaram, todos aqueles que regressaram. Aí no versículo 9, tem a cerimônia expiatória, que a gente já viu que é para purificar os sacerdotes e também purificar o povo. A gente já viu isso lá atrás, no livro de Números. Aí, olha só. Agora chegou aqui, ó. Vamos lá. Diz assim. Neemias 9, versículo 5. Neemias 9, versículo 5. E os levitas, Ialcha, Cadmial, Bani, Azabnial, Serebial, Odial, Sebanial, Fataial. Vocês já viram que tem IA, S, é Ial. Disseram, levantai-vos, bendizer a Ial, vosso Ial. Bendito sejas tu, Ial, nosso Ial, de eternidade em eternidade. E que se bendiga teu nome glorioso, que excede toda bênção e louvor. És tu, Ial, que és o único. Fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que ela contém, os mares e tudo que eles encerram. A tudo isso és tu que dás vida, e o exército do céu diante de ti se prostra. Tu és Ial, ó Ial, tu escolheste Abrão, o tiraste de Ur na Caldeia, e lhe deste o nome de Abraão, achando seu coração fiel diante de ti. Fizeste aliança com ele,
para dar-lhe a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gejazeus, a ele e a sua posteridade. Quando fala a sua posteridade, está falando o que, irmão de Gá? A sua descendência. E deu e a sua descendência. Pois tu e cumpriste as tuas promessas, pois tu és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, ouviste seu grito junto ao mar de juncos, realizaste sinais e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo de sua terra, pois sabias quão arrogante tinha sido contra eles. Adquiriste um renome que dura ainda hoje, abriste o mar diante deles. Ó, a gente viu lá, levanta-te, levanta, ó braço de Al. Não és tu que abriu o mar? Viu? Abriste o mar diante deles, passaram pelo meio do mar a pé enxuto. Precipitaste nos abismos seus perseguidores. Viu aqui? Como uma pedra em águas impetuosas. Tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com a coluna de fogo, para iluminar diante deles o caminho, pelo qual andassem. Desceste sobre o monte Sinai e do céu lhe falaste e lhe deste normas justas, fazendo link com o legislador. Normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Deste-lhes a conhecer teu santo sábado. O que é o sábado aqui que ele está falando? O descanso. Entendeu? Dando-lhe o descanso. Aí ele continua. Prescreveste-lhes mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio de Machia, teu servo. Do céu lhes deste o pão para a sua fome. Do céu lhes deste o pão para a sua fome. Do rochedo fizeste brotar água para a sua sede. Ordenaste-lhes que fossem tomar posse da terra que havias jurado dar-lhes. Mas nossos pais se orgulharam, endureceram a cerviz, não obedeceram aos teus mandamentos, recusaram-se a obedecer, esquecidos das maravilhas que havias feito por eles. Endureceram a cerviz, conceberam o plano de voltar para o Egito, para a sua escravidão. Mas tu és Ial do perdão, cheio de piedade e compaixão. Viu? Aqui não tem misericórdia, não. Compaixão. Lento para a cólera e cheio de amor. Não os abandonaste. Mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: eis o nosso Deus, que te fez sair do Egito. E cometeram grandes impiedades. Na tua imensa compaixão, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles, para guiá-los de dia pela estrada, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar diante deles a estrada pela qual andassem. Deste-lhes teu bom espírito para torná-los prudentes. Não recusaste o maná à sua boca e lhes deste água para a sua sede. Por 40 anos cuidaste deles no deserto, de nada sentiram falta. Suas vestes não estragaram e seus pés não se incharam.
E tu lhes entregaste reinos e povos cujas terras repartiste entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, rei de Esabom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra onde ordenaste a seus pais que entrassem, para elas tomassem posse. Seus filhos invadiram e conquistaram esta terra, e tu humilhaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, que entregaste nas mãos deles. Viu isso aqui, irmãos? Porque tudo volta a acontecer. Tudo volta a acontecer. Essa leitura aqui, ela é uma leitura maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aí, nós vamos aqui um pouquinho mais para frente. Aí chegou aqui no versículo, no capítulo 12, no versículo 27, Neemias 12, 27, fala assim: por ocasião da dedicação da muralha de Al-Shalã, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde residiam para virem a Al-Shalã, a fim de celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos de ações de graças, ao som de símbolos, citaras e harpas. Os cantores, filhos de Levi, reuniram-se, pois, do distrito que circunda Al-Shalã e das cidades netofatitas. Aí fala, pois os cantores tinham construído aldeias em torno de Al-Shalã. Sacerdotes e levitas se purificaram e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Ok? Então, isso tudo aqui é uma profecia. Isso aqui aconteceu lá atrás e vai voltar a acontecer lá em cima, quando a gente voltar para tomar posse. Para tomar posse. Aí, eu quero agora, a gente vai achar o livro. O livro que todos aqueles que participaram da construção ia colocar os seus nomes. Aonde está? Não, a leitura do livro da lei é uma coisa. Colocar como um memorial todos que participaram da reconstrução, o nome deles foi inscrito no livro, é o livro que seria o memorial. Hã? Capítulo 2 é a lista dos nomes. O distrito de Artaxerxes. Irmãos, antes de falar, leia, veja se está certo, depois falo. Você está falando na época de Josué? Não, Neemias. Não, Miqueias, né? Está falando que é Malaquias 3:6. Não, minha irmã, é no livro de Neemias. O livro de Neemias é 2. Os voluntários para a reconstrução. Não, mas aqui é o voluntário, tá levantando. O livro é no final. Quando encerrou a construção, foi colocado um livro que foi registrado todos aqueles que participaram da reconstrução. Pode ser que esteja em Esdras, porque eles andavam juntos. Oi? 12.
Neemias 12, 22? É, sim. No livro das crônicas. Não, não é não. Vamos lá. Quem vai achar primeiro? Eis que o dia de justificar os meus muros chegará, o dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas, será em breve. Vamos lá, irmãos. Continuando, achar aí. Está no estresse, que é os voluntários para a reconstrução. Sei que é a parte da reconstrução. Vamos achar. Vamos lá. Papai, quando você pega o capítulo 6, você analisa que é o momento que eles estão para concluir a muralha. No finalzinho ele conclui a muralha e ele começa fazendo o recessamento. No capítulo 6 ele começa aqui falando assim, ó, a muralha ficou pronta no dia 25 de Elu, em 52 dias. Após aqui ele começa a falar aquilo que você viu no capítulo 7. Depois disso ele começa falando ali do registro genealógico.
Ele passa do registro genealógico e põe aquela lista de todos os homens de Israel. Eles chegaram com Zorobabel, Josias, Neemias, que é aqui já é todo o povo que vieram do exílio, já é escrito aqui no livro. Ele vai pôr um número, né, irmão? Aí ele vai selecionando. Ele vai colocando um número. 188. Sei que é uma passagem específica. 660. No momento que a muralha foi feita e Que eu me lembro era isso. Uma que fala assim, ó, e essas foram aqueles que participaram da reconstrução. Foi feito um livro memorial e o nome deles são. Talvez não é livrar o medo, tem problema. Não, não é não. Vamos ver, vamos tentar mais um pouquinho. Eu sei que na época eu fiz um estudo do livro de Neemias há muito tempo atrás, sabe? Que hoje quando a gente faz a pesquisa aqui no Google, por exemplo, não tem alguém que fez, sabe, o estudo para colocar aqui. Não quer dizer que não estando aqui que não tem a passagem. Tem um registro no MSL que fala os que subiram do cativeiro. Não. É os que... A partir do 6 tem um registro. Os que subiram do cativeiro. A lista dos exilados, a partir do 4, 7-4. Retornaram. Não é que retornaram, é daqueles que participaram da construção. Conseguiu-se a assinatura de um documento. Isso, essa aí. De acordo, eis a relação dos que assinaram. Isso, essa aí, irmão, essa aí. Aonde está? Hã? Gratidão. Essa tradução aqui que eu iniciei é a King James, mas já estava dando mais mensagem aqui. Neemias 10. 654. Neemias 10. Aqui, ó. Por causa disso tudo, assumimos um sério compromisso por escrito. No documento selado, consta o nome dos nossos chefes, nossos levitas e nossos sacerdotes. No documento selado constavam, aí vai o nome deles. Aí eles fazem um compromisso de obedecer à lei, observar a lei e não mais negligenciarmos o tempo do nosso IAL. Aqui, ó, no versículo... Ele começa no 9, cortaram. Cortaram? Começa no 9, no final do 9. No final do 9, na Bíblia, é Oxalá ou outra Bíblia? E qual Bíblia você fala que começou? Aqui no finalzinho, deixa eu ver se tem essa passagem.
Aqui o 9, o 9, na realidade da Bíblia King James, 9:38, virou 10:1. 10:1 da. Entendi. Então fica assim, ó. Por causa disso tudo aquilo que a gente leu, assumimos um sério compromisso por escrito. No documento selado constam os nomes dos nossos chefes, nossos levitas, nossos sacerdotes. No documento selado consta todas as famílias. Aí ele fala: o resto do povo, sacerdotes, também suas esposas. Aí ele fala: aguardar e observar todos os mandamentos de Yahweh nosso Yahweh, normas e estatutos. Em particular, não daremos mais nossas filhas aos povos da terra, e não tomaremos mais suas filhas para esposo e de nossos filhos. Aí ele fala, eles estão assumindo compromisso de obedecer a Yahweh. Obedecer a Yahweh. Quando chega aqui, ele fala assim, no versículo 35. Aqui, ó. Então chegou aqui, ó, no versículo aqui, ó, 10:35. Nós, sacerdotes, levitas e povo, resolvemos também pela sorte a questão das ofertas de lenha em que se deve fazer o templo do nosso Yahweh, cada família por sua vez, em datas fixas cada ano, para queimá-los sob o altar de Yahweh nosso Yahweh, como está escrito na lei. Não mais negligenciaremos o templo do nosso Yahweh. Então os chefes do povo se estabeleceram em Al-Shalã. O resto do povo tirou-se a sorte para que de cada 10 homens, um viesse residir em Al-Shalã, a cidade santa, enquanto os outros 9 ficariam nas cidades. E o povo abençoou todos os que espontaneamente se decidiram a morar em Al-Shalã. Estes são os chefes da província que se fixarem em Al-Shalã e nas cidades de Alda, filhos de Israel, sacerdotes, levitas, doados e filhos dos escravos de Salomão pertenciam nas cidades, pela qual, cada qual na sua propriedade. Aqui começa, você vê que o livro todo, ele está fazendo um recenseamento, né? Recenseando, por quê? Porque a cidade tinha ficado completamente desértica, não tinha ninguém lá, né? Então, agora, eles começam a repovoar. E aqui mostra o livro. Esse livro daqueles que iriam repovoar. O livro que iria repovoar Al-Shalã. Entenderam? O livro que ia repovoar pelas famílias de Al-Shalã, que faz um livro, que faz um link com Daniel 12:1. Vamos lá. Daniel 12:1. Página 1578. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto a seu povo. Na tradução da King James, que fala assim, que protege os filhos do seu povo. Que protege os filhos do seu povo, porque faz um link com Apocalipse 12. O dragão se posicionou para devorar o filho varão, mas Micael, né, veio em defesa deles. Aí fala, será um tempo de tal angústia como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem escritos no livro. Faz um link com aqueles que reedificaram
a Yalxalã, as muralhas, as portas, né? Eles se comprometeram em obedecer à lei de Yal, seguir todos os seus estatutos, e eles também são aqueles que vão habitar na cidade. Entendeu a conexão dos dois textos? Por quê? Porque a conexão é essa. Quem é que aqui que vai, que está com o nome escrito? É aqueles que estão participando da reconstrução da muralha. Aqueles que estão ativamente reconstruindo também. E é num tempo difícil. Por que é num tempo difícil? Porque a gente vê, estudando Neemias, que enquanto eles construíam a muralha, eles eram atacados continuamente. Então eles ficavam com o apetrecho de construtor e o apetrecho de guerra com a espada. Por quê? Porque para eles não serem pegos sem nenhuma arma de defesa. Porque os inimigos que estavam ali estavam atacando continuamente eles, enquanto eles estavam edificando o quê? Os muros. E a gente já viu, quando a gente chega lá em Apocalipse 21, vamos lá. Ó, Apocalipse 21 fala sobre Yalxalã celestial, tá vendo? Yalxalã celestial. Quando a gente chega especificamente na parte no versículo 15, Apocalipse 21, 15, diz assim: aquele que comigo falava tinha como medida uma vara de ouro. Viu? Uma vara de ouro. Uma vara de ouro. O que é essa vara de ouro, irmão Edgar? E o que ela representa? Gabriel. Que Gabriel, ele se torna o aferidor de medidas. Porque antes era Lúcifer. Era o aferidor de medida. Depois ele vai ser substituído, né, por um querubim fiel, né? Você percebe que a palavra fiel, ela é predominante. Um filho de Alxa fiel e um querubim fiel, né? Então, quando chega aqui em Apocalipse 21, 15, diz: aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade. Você percebe que quando nós lemos em Apocalipse 11, 1, ele está tomando quem? Micael. Ele está tomando posse do templo. Quando chega aqui em Apocalipse 21, ele está tomando posse agora de Yalxalã celestial, um nível acima. Vamos voltar lá. Apocalipse 11, 1. Apocalipse 11, 1 diz assim: deram-me, ele tinha? Não, ele foi dado a ele. Deram-me uma vara. Aqui já virou caniço, tá vendo? Um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, fazendo link com Micael, que se levanta no final dos tempos. Levanta e mede o templo de Ial, o altar e os que nele adoram, tá vendo? Quanto ao ato exterior, deixa-o de lado e não meças, pois foi entregue às nações durante 42 meses. Ou seja, ele toma posse do ato interior. Quando chega aqui, essa parte, ele está tomando posse de Yalxalã. É o link lá de Neemias que nós lemos. Então, quando chega Apocalipse 21, 15, diz: aquele que comigo falava tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura.
Mediu então a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha. Qual que é a medida da muralha? 144 côvados. 144 côvados, né? Aqui você tira essa parte, o anjo media com medida humana, que isso não faz parte. Então, mediu também a muralha, 144 côvados. O material da muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Então, quando você viu essa parte, a gente viu que está tomando posse. A muralha que se refere são anjos. Foi restituído o exército para defender a cidade. Viu? Ou seja, tem morador da cidade que não faz parte da muralha. Para a gente entender isso, morador da cidade que não faz parte da muralha, é igual você pensar em Alxalã, terrena. Você tem aqueles que são israelitas, mas não são guerreiros. É todo mundo que é soldado? Não. Então tem vários ofícios, mas tem aquele ofício que tem a finalidade de defender. Então, aqui dá a dica. Qual é o tamanho da muralha? 144 côvados. Quando nós vemos os 300 fazem parte dos 144.000, irmão Wilson. Os 300 fazem parte dos 144? Fazem. Tá certinho. Os 300 faz parte dos 144. Por quê? Por isso que ele pode representar eles. Porque eles são as primícias das primícias. Significa, se eles são primícia das primícias, ele pode representar aquele número. Eles vão na frente. E quando eles vão na frente, eles vão guerrear. Eles guerreiam contra quem? Contra Lúcifer e os seus anjos. Derruba-os por terra. E o restante dos 144.000? Eles guerreiam aqui embaixo. Guerreiam contra quem, irmão Davi? Contra Emanuel. Só que eles vencem? Não, eles são derrotados. Entendeu? Eles são derrotados. Aí eu te pergunto, por que eles são derrotados? Você poderia falar assim, porque está escrito. Mas eu quero uma resposta melhor. Porque eles estão com a verdade. Não, eles são derrotados. Os 300 são parte dos 144.000 vencedores lá em cima. Eles são derrotados porque eles têm que morrer até. Não, eu falei assim, não quero essa resposta porque está escrito. Eu quero uma resposta mais inteligente. É porque eles não são guerreiros? Não, eles são guerreiros. 144.000 você viu lá. São 144.000 a medida da muralha. Para que serve muralha? Para defender a cidade. Não é por isso não. É porque eles não se prepararam, irmãos. Entendeu? É porque eles não se prepararam. Igual falar assim com você, o exército ele foi arregimentado, ele foi capacitado, preparado e armado. Agora, esse ficou marcando data, esperando data. Eles não se prepararam, eles não têm embasamento nenhum, eles não têm preparação nenhuma para a guerra. Eles não sabem nada, entendeu? Chegar lá em cima, eles vão procurar lá no templo Papai Yalcha. Entendeu? Sendo que quem está lá é Lúcifer. Eles já acham que vão subir para casar, né? Eles vão achando que vão casar, indo para a festa. Chega lá, vai para a festa e leva uma bordoada, né? Então, veja bem, eles não se prepararam. Por isso que fala, a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Ou seja, o crescimento é a condição de amadurecimento. Entendeu? Por quê? Porque a luta, a peleja é na argumentação. A palavra, a disputa é na argumentação.
Deixa aqui marcado e vamos lá. Vamos lá, 1 Timóteo 3. Página 2070. 1 Timóteo 3. Viu o livro memorial? O link daquele memorial que reconstruíram o templo e se comprometer a ser fiel e obediente. E não ser mais negligente para com Yahshua. 2070. O livro memorial dos utensílios do templo que foram retirados. Isso está no livro de Esdras, né? Que eles estão. Os foram retirados do templo, mandados para a Babilônia. E agora está a ordem voltando. de Ciro, voltando com todos esses Todos os utensílios, muito legal. Isso no livro de Esdras tem a numeração de todos os utensílios do templo que tinham sido retirados por ordem de Ciro. O rei, né? Ele era rei de onde? Ele era Medo-Persa. Medo-Persa. E ele restitui. Restitui o quê? Os utensílios para o templo. Né, que foram retirados por quem? Por Nabucodonosor. Nabucodonosor era o quê? Nabucodonosor era babilônico. Então vamos lá. Lucas, 1 Timóteo 2070. 2070. Diz assim, ó. Olha só. Quando chega, vai falar sobre o ancião, ele fala do ancião, ele ser o quê? Competente no ensino. Quer dizer, competente no ensino, ele está ensinando algo para alguém. Tá? Está no versículo 2, fala as qualificações. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, quer dizer, não é fora de si, equilibrado e também não bebe fermento, né? Bebida fermentada, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, tá vendo? O competente no ensino significa que ele está ensinando alguém, ele está capacitando alguém, entendeu? É o link com capacitando os servos, o filho varão. Quando chega aqui nos diáconos, que eu já falei que diácono no grego, a palavra servo, fala assim, os servos igualmente devem ser respeitados de uma só palavra, viu? Não inclinados ao vinho fermentado, nem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Assim como as mulheres servas devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Ele usa o termo aqui para mulher fiel, porque é aquela mulher que não foi após outro. E ele diz assim, ó, que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa, fazendo link com os levitas, que cuidam da casa de Iau. Pois aqueles que exercem bem, olha só, aqueles que exercem bem a função de servo, conquistam para si posto de honra, bem como muita intrepidez fundamentada na fé em Yahshua Mashiach. Intrepidez no quê? Na palavra. É intrépido, né? Não tropeça. É intrépido. Quando a gente vê, não tropeça na palavra, porque a palavra fala que aquele que tropeça na palavra, quem não tropeça na palavra é varão perfeito, ou seja, irrepreensível. Intrépido, né? Ele tem domínio sobre a palavra e pode usá-la de maneira a repreender, rechaçar os seus adversários. Quando chegar lá em cima, ele tem domínio da palavra. Ele sabe muito bem os propósitos. Ele se capacitou, ele estudou, ele se preparou. Agora, quando nós vemos isso, nós vemos que os 144 mil,
são parte do exército. Porque as muralhas, que nós lemos em Apocalipse 21, ela tem uma medida de 144. 144 significa o tamanho do exército celestial. Mas é só isso que vai habitar no céu? Não. Mas aqueles que são exército, eles têm uma condição diferenciada. Por quê? Porque eles são guardiões. Entendeu? Eles são o quê? Guardiões. Então, quando nós vimos que os 300 sobem, por que eles sobem e os outros 144 mil ficam para trás, irmã Márcia? Eles já estão preparados para eles estão amadurecidos. Amadureceram primeiro. E os outros que não se prepararam vão precisar passar pela tribulação para serem preparados, né? Então, depois que eles receberem um corpo, que vai ser um corpo glorificado, eles morreram por uma causa maior. Eles entenderam, eles compreenderam, eles entenderam que eles são os únicos que batalham contra o anti-Mashiach embaixo. Por quê? Porque os que são de Laodiceia vão, fugir. Fugir para onde? Fugir para o interior, vai lá para a roça, vai lá para a fazenda, vai lá para a Amazônia, vai se refugiar. Enquanto que os que estão aqui, 144 mil que são levantados, eles vão bater de frente com o anti-Mashiach. Por que eles batem de frente com o anti-Mashiach? Irmão tá até invertido aqui. O irmão irmã Cida. Por quê, irmão? Irmã. Não é por isso. Acabei de ensinar aqui, tá vendo? Aqui, Porque eu acabei de falar, irmãos. Irmã Liriamar, por quê? Por que os 144 estão aqui embaixo, vão ficar aqui embaixo batendo quanto Mashiach? Não, por que eles estão batendo? Porque são exército, irmãos. Eles estão batendo quanto Mashiach aqui embaixo, mesmo que eles percam, eles estão batendo, porque eles são parte do exército celestial. Vocês têm que pensar um pouquinho, eu estou falando, mas parece que voa. Eu estou falando que os 144 mil são o exército, é o único que tem coragem. Por que os outros que são parte de Al-Shalom, habitantes de Al-Shalom, eles não partem para cima? Porque eles não são exército, não são muralha. A muralha é limitada aos 144 mil, que eles são destemidos. Eles batem em cima, mesmo que seja para morrer. Estão entendendo? Agora vocês entenderam que os 144 mil são guerreiros. Não adianta pensar que vai ser 144 mil, não vai ter um preço para pagar. Eu quero ser 144 mil porque é primícia. É primícia. Então você está disposto. Por quê? Quando a palavra fala a respeito daqueles que estão sendo arregimentados. O que são aqueles arregimentados? Aqueles regimentados, eles são o quê? Eles são o quê? Treinados. Você viu aqui o ancião. O ancião é apto a ensinar. Ensinar quem? Ensinar o exército. Mas para ensinar o exército, tem que ser um general de exército. Alguém bem capacitado, que já enfrentou muitas guerras. E por enfrentar muitas guerras e ter sido vencedor em todas elas, ele pode ensinar bem. Por isso que fala, ele é apto para o quê? No ensino, para ensinar. Ensinar a guerrear.
ensinar a guerrear. Entendeu? Ensinar a guerrear. Por quê? Porque a grande maioria, vamos falar assim, uma grande parte, eles são aqueles que nunca guerrearam contra Satanás. Estão chegando pela primeira vez. Outros já conhecem, né? Você vê Gabriel, ele já conhece. Já guerreou com ele muitas vezes. Agora, precisa o quê? Agora precisa completar um grupo. É uma elite, uns 300 são elite. Né? Você viu ali de Gideão. É uma elite. É uma elite que não tinha medo, né? Não tinha medo. Eles foram capacitados. Eles gritavam, né? Na presença do inimigo. Gritavam com plenos pulmões. E ali eles levavam duas coisas, né, nas mãos. As mãos estavam ocupadas, né? Uma ele levava o quê? Uma candeia, né? Vamos falar assim. Ele levava uma candeia na mão e o que mais? Hã? Vaso de água? Vai apagar a tocha? Veja bem, minha irmã. A tocha está dentro da candeia. É um vaso com tocha. É porque ficava no escuro. Eles estavam. Isso, quando eles. Exatamente. Não era objetivo chegar com a lâmpada aparecendo. É quando eles estivessem na cara do inimigo, na coisa, e vão gritar e vão soltar ali o fogo ali mostrando. Aí eles ficam assustados, porque eles não estavam esperando. Né? Então, primeira coisa que você tem que saber, os 144 mil são o exército de Ial. O exército de Ial tem, dentre os 144 mil, os 300 que vão vencer. Por que eles vencem? Porque eles se capacitaram. E é isso que eu tenho falado com os irmãos. Quando eu faço uma pergunta para os irmãos ficam boiando, é porque ainda não está capacitado, não está preparado, não está com a resposta na ponta da língua. Por isso que é necessário ruminar, ouvir várias vezes e viver essa verdade. Se você viver essa verdade, não vai ter nenhuma argumentação que Satanás vai fazer e você não vai conseguir contrapor ele. Você sempre vai contrapor se você tiver domínio da Escritura, domínio da palavra. É possível? É possível. Por quê? Porque o Espírito vos fará lembrar naquele momento. Lembrar o quê? Lembrar aquilo que você se capacitou. Você se capacitou para guerrear. E a guerra não é uma guerra de espadachim. É uma guerra de palavra. Ponto e contraponto. Ponto e contraponto. É o que aconteceu com o Papai Yaush quando foi levado pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito até o deserto. Aí eu falo assim com vocês. Papai Yaush, quando ele combateu com Lúcifer, Papai Yaush venceu Lúcifer na argumentação, porque Lúcifer também contra-argumentava, e ele argumentava em cima. É uma guerra ali. Aí eu te falo, quando fala, o Espírito levou ele para o deserto para ele fazer um quê? Um combate. Qual que Espírito é esse que levou papai para o combate? Irmão Wallace. Micael. Por que Micael? Porque Micael era aquele que estava na condição de quê? Não, esquece o sumo sacerdote. Ele não está ali no templo. Ele veio, ele levou ali. Não, é condição de espírito, porque ele não está humanamente. Quando ele está na condição ali, ele está na condição de general dos exércitos de Ial. Quando ele está lá no templo celestial, ele está na condição de sumo sacerdote.
Mas ele é só sumo sacerdote? Não, ele também é general. E ele veio, pegou Papai Yaucha, levou Papai Yaucha para guerrear. Guerrear contra quem? Contra Lúcifer. Ele estava ali como comandante de batalha, levando papai para uma guerra. É a mesma coisa. Ele vai conduzir esse exército 300 para uma guerra. Assim como levou papai para uma guerra. Papai estava em corpo humano, estava numa condição limitada. Diferente daqueles que vão subir. Aqueles que vão subir vão ter um corpo, retornar um corpo celestial. Vai guerrear com o corpo celestial. Papai guerreou com o corpo humano e foi vencedor, mostrando o tamanho de papai. Então, aí o general levou ele para papai vencer ele em corpo humano. Aí o que aconteceu? Satanás, ele argumentava contra papai. E o que o espírito fazia ali com papai junto com ele? O espírito abandonou ele? Não. Ficou com ele? O espírito abandonou papai? Não, porque senão teria abandonado seu amor. Não, ficou com ele. E quando ficou com ele, ficou fazendo o quê? A irmã Débora. Fazendo ele lembrar o que ele deveria dizer. Entenderam? O inimigo que perguntou quais os nomes das pessoas que estão fazendo essa construção. Mas Ial tinha os olhos voltados para os anciãos. Eles não fizeram a lista para o inimigo, eles fizeram para Ial. Ah, tá. O irmão Artuzinho pegou aqui de Esdras, capítulo 5, que fala que dos inimigos que estavam combatendo contra aqueles que estavam construindo o muro, o inimigo queria saber o nome das pessoas que estavam fazendo a construção do muro. Mas a palavra fala, ele não deu o nome daqueles que estavam construindo o muro para o inimigo, mas relatou aqueles que estavam construindo para Ial, né? Para Ial. Aqui fala, Neemias capítulo 10, versículo 1, né? Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que a assinaram. Então foi apresentado para Ial e não dado ao inimigo, que queria saber o nome daqueles que estavam trabalhando no muro. Persegue? Por quê? Porque que o inimigo queria saber aqueles que participavam da construção? Para tentar atrapalhá-los. Mas ao invés de dar para o inimigo, foi apresentado o livro para Ial. Cada um assinou. É assim que nós fizemos. Assim nós fizemos, né? E como eu falei com os irmãos, o irmão Marco está aqui, qual a diferença, irmão? Por exemplo, quando está falando ali de espírito, é a condição corporal. É porque na hora da semelhança está falando da batalha. Da batalha. É a condição corporal. Por isso que está falando assim, ó, aquele que peca contra o filho do homem tem perdão. Mas aquele que peca contra o espírito não tem perdão. Quando está falando de duas pessoas diferentes, irmã Delminha? Não. Por quê? E o filho do homem? O filho do homem também tem. Então são duas pessoas diferentes? Você falou que... Não são duas pessoas. Veja bem, são a mesma pessoa, só que em corpos diferentes. Quando fala o filho do homem, ele está encarnado, virou pessoa de carne e osso aqui embaixo. Quando fala o espírito, ele está na condição de espírito celestial.
Mas os dois são a mesma pessoa, só que um ele está na condição de sem memória encarnado e o outro ele está em plena capacidade de um corpo muito mais amplo e forte. E tem um detalhe, o Filho do Homem é dado a condição de que aquele que peca contra o Filho do Homem pode ter perdão desde que se arrependa. Não vai ter perdão se não arrepender. Se arrepender tem perdão, mas se não arrepender não vai ter perdão, só vai ter perdão se arrepender. Mas aquele que peca contra o Espírito não tem perdão. Por que não tem perdão, irmão Davizinho? Porque ele já está excedendo a excelência, já está fazendo a função de sumo sacerdote. E aí, me explica melhor e isso. Aí aquele que pecar não vai ter outro para responder por ele. Não tem outro para responder ou não tem outro para interceder por ele? Então, o que é a função do sumo sacerdote? Intercessor. Então, se não tem quem intercede diante de algo e precisa de um intermediário, como é que ele vai poder ser perdoado? Porque ele magoou o intercessor. Se ele magoou o intercessor fala, para esse aí eu não intercedo, eu não vou interceder. Como que pode ser perdoado se não tem quem intercede por ele, se apresentando com as vestes embebidas de sangue do seu pai? Não tem jeito. Agora, quando ele pega faz um link com Papai Alcha. Quando Papai Alcha estava na condição humana, ele estava perdoando aqueles que o maltratavam, entendeu? Ele perdoava aqueles que maltratavam ele. Agora, na condição celestial, vai magoar ele na condição de sumo sacerdote? Não tem jeito, entendeu? Só que nós vimos, estudando aqui, que papai ungiu para cuidar da função de intercessor. E é por isso que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Quando fala gemidos, é aquele que geme. Aí você entende, fala assim, a criação geme pela manifestação dos filhos de Yahweh. Entendeu? Então, quando está falando assim, os animaizinhos que estão gemendo, irmã Flávia, a criação geme pela manifestação dos filhos de Yahweh. Os animaizinhos que estão gemendo? É quem? É os filhos de Adão. Não. Não, é os... Tá dando a dica dos links, ó. A criação, quer dizer, uma criatura criada que foi colocada na condição de sumo sacerdote, ele geme pedindo a Yahweh que os filhos de Yahweh se manifestem. Entendeu? É difícil mesmo, porque isso aí foi ensinado nas denominações. Um ser criado é a criação. Geme esperando a manifestação dos filhos de Yahweh para que a injustiça seja aplacada, retirada. Entendeu? Por quê? Porque o injusto ele está num cargo de administração de todos os seres criados, né? De forma injusta. Então, quando você vê a palavra falando assim, se tornou, né? O primeiro Adão foi feito alma vivente, nós já sabemos. É aquele que nasceu na terra. É filho de Yahweh. Por quê? Porque foi feito pelas duas faces de Yahweh. E quando fala o último Adão, que é referido em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. 15. 15:45. 1 Coríntios 15:45 aproximadamente, ele fala sobre o segundo Adão. E fala que o segundo Adão é celestial. Por quê? Porque ele é criação, criatura. Então está falando, a criação geme pela manifestação. Ou seja, é aquela criação celestial
que ocupa a condição de, no templo, de sumo sacerdote que está gemendo. Ele está gemendo. E não as criaturinhas criadas que estão gemendo. Porque elas nem estão sentindo o que, elas não têm entendimento, discernimento do fato que está acontecendo. Entendeu? Então, quando você vê que fala sobre essa manifestação, ele está falando assim, ó, o último Adão se tornou espírito que dá a vida. Se tornou, quer dizer que não era, mas se tornou. Ele se torna na condição de receber a outorga do seu pai. Por isso que o ancião vai fazer justiça, fazendo os filhos de Adão ali, e que estão morrendo, 144 mil, que estão enfrentando o antimachismo, vão ser feito justiça em favor deles, ou seja, vão receber um corpo glorificado, um corpo que não morre mais. Então, quando fala ele se tornou espírito, é a mesma coisa, que fala assim, a pedra que os edificadores, que a gente já viu, quem que foi o pai ali, o primogênito de Caim? Enoque. Tinha 2 Enoque, né? Então, Enoque é representado na sexta era, ele é vamos falar assim, um primogênito de Adão. Já o de Caim é imitador por Enoque também. E ele foi o quê? Ele foi construtor de cidades. Quando você pega na Bíblia Yal-Shalom, ela não muda a palavra, não. Quando ela fala a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Então, se tornou, e a gente viu no estudo, a grande pedra que foi colocada a arca sobre ela. Aí eu falo assim com vocês, Papai Yahshua é a grande pedra? Não. Por quê? Porque ele é a arca. E quando ele está colocando a arca sobre uma pedra, é a pedra que carrega o nome de Yahweh. E é também o quê? É também aquele que carrega o sangue, como o cálice. Ele carrega o sangue do seu pai. Ele carrega o nome do seu pai. Ele carrega o sangue do seu pai. E ele é uma pedra bem firmada. Entendeu? Uma pedra bem firmada. Por quê? Porque ele dá conta de carregar. Isso é importante entender. Aí nós vamos naquela passagem que você me falou, de uma pedra, uma base bem experimentada. Isso, Isaías 21. Acha para nós, irmão. Está na tradução King James, que me parece. Na King James? Vamos pegar na King James, irmão. Quem tem um irmão aí que pode pegar? 1294. Na Bíblia, King James é Isaías quando? Isaías 28. Na Bíblia, King James. Eu só li, irmão, porque para mim foi o irmão Moacir. Pode ficar com essa. Isaías 28, da partir do 16. Isaías 28, 16. Diz assim, ó, presta atenção. Diz assim, ó. Sua aliança com a morte é essa? Parte 16. Por isso, declare Yahweh, o Eterno. Eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada. Ó, uma rocha já experimentada. Uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado.
Nela está escrito, olha só, na pedra. Olha aqui, na pedra, ó. Por isso declara Iau, declara Iau, o Eterno. Eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Fazendo link com aquele que coloca a confiança. Como é que é, irmão? A confiança no braço. No braço. Vamos lá. Isaías 51. Esse aqui é importante. Depois nós vamos rever aí. Vamos lá. Isaías 51. Nela está escrito. 1336. Isaías 51. 1336. Versículo 5. Diz assim, Vamos começar do 4. 51, 4. Atende-me, povo meu. Fazendo link com Micael, aquele que se conserva junto dos filhos, seu povo. Então, o seu povo, ele fala: povo meu, dai-me ouvidos, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Viu aquilo que eu já tinha ensinado lá atrás, que ele veio diante de Marcha e escreveu com o dedo na rocha a lei. Porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como luz entre os povos. Breve chegará minha salvação, minha justiça. Breve chegará minha justiça. Ou seja, o juiz que julga. Quem é o juiz que julga? O ancião. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Salvação daqueles que estavam preparados, prontos, 300. Foram salvos. Aí fala: meu braço executará o julgamento sobre os povos. Meu braço. Em minhas ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão sua confiança. Na proteção. Aí na Bíblia King James fala assim: Micael, o grande príncipe, que protege o seu povo. Na King James está falando. Aí está falando assim: aqueles que põem a confiança na proteção do meu braço. Entendeu? Quando fala, a gente já fez o estudo, papai foi trazendo lá atrás. O braço é Micael, a mão é papai Iauxa. Aqui está falando do braço. E ele está manifestando o braço. E ele fala que manifesta o braço para todas as nações. Como? Isaías 52. Ele fala assim: isso mesmo, ele está pondo o braço à vista de todas as nações. 52:10. Isaías 52:10. Olha aqui, Isaías 52:10. Ele fala aqui, o escriba escreveu o anúncio da salvação. E ele fala assim, começa no versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Ele usa o termo mensageiro, porque ele viria a ser um mensageiro de uma era. Como são belos sobre os montes, que monte? Monte Sião. Os pés do mensageiro que anuncia a paz, que proclama boas novas e anuncia a salvação, que diz a Sião: o teu Iau reina, eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levanta a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos vem Iau que volta a Sião. Eles veem Iau que volta para Sião. Agora eu falo assim com você. Lê aqui de novo comigo. Lê aqui comigo. Regozijai-vos. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria. Ruínas de Alxalã. Iau descobriu o braço santo.
aos olhos de todas as nações. Viram a salvação do nosso Ial. Aqui, ó. Volta aqui no versículo 8. Volta no 8. Eis a voz das tuas sentinelas. O que é sentinela? Tá tirando o guarda. Os guardiões. Os guardiões. Quais são os guardiões? Os sentinelas. Quais sentinelas? Os guardas. Quem que é os guardas? Aqueles que são parte da muralha. Os 144 mil. Aí ele diz assim, ó. Eis a voz das suas sentinelas. Eilas que levantam a voz. Juntas lançam gritos de alegria. Porque com os próprios olhos. Quem tem um marcador aí? Aqui, ó. Porque com os próprios olhos. Marca aí. Porque com os próprios olhos. Porque com os próprios olhos vem Ial de volta a Sião. Vê Ial de volta a Sião. Agora, nós vamos lá em primeiro ou segundo Timóteo, que fala assim, Ial habita na luz inacessível. Primeiro ou segundo Timóteo? É segundo Timóteo? Eu sei que é 6, não é? Primeiro, segundo, irmã? Primeiro Timóteo 6, vamos lá. Página 2074. Olha só. Primeiro Timóteo 6. Olha aqui, 1 Timóteo 6,16. Diz assim, ó. Não sabeis... Não, perdão. 1 Timóteo. Eu peguei 1 Coríntios. Qual que é a página? 2074. 2074. Pode deixar. 2074. Olha aqui, ó. Ó, 1 Timóteo 6,16. Diz assim, ó. Vamos pegar um pouquinho antes. Ó, versículo 15. Que mostrará em tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver. Grifa aí, não pode ver. Nenhum homem pode ver. Aquele que habita na luz inacessível. Tá? Não pode ver aquele que habita na luz inacessível. Quem que habita na luz inacessível? Irmão Wilson. Ial. Ele habita na luz inacessível, ninguém pode ver. Agora volta para Isaías 52. Olha só, ele fala assim, versículo 8. Eis a voz das tuas sentinelas, eilas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos veem Ial de volta a Sião. Peraí, como é que eles estão vendo Ial, se Ial não pode ser visto? Que representa. Que leva o nome. Então, ele leva o nome. Tremendo. Entenderam? Olha aqui, irmãos, presta atenção. Veja bem, a gente já entendeu que o sexto também se tornou o sétimo, tá? O sexto também se tornou o sétimo. Quando ele se tornou o sétimo, o que acontece sobre ele? Antes, ele carregava o nome de Aush. Quando ele se torna o sétimo, ele carrega o nome de Ial. Faz um link com o quê? Faz um link com a grande pedra que carrega sobre si a arca. Ele carrega o nome. Ele carrega
ele representa Ial. Então, quando ele está falando aqui, ó, Isaías 52, fala assim, ó, aqueles que estão com ele, eles lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos vem Ial de volta a Sião. Quando fala de volta a Sião, o que está querendo dizer, irmã Edna? Edna sulista. O que é sulista? Paraná é sul ou é norte? Ou é... Você é de onde? Eu pego um pedacinho do sul. Mas da onde que você é? O Paraná, ele pega um pedaço de São Paulo, que São Paulo perdeu. Presta atenção, Paraná não é sudeste, é região sul. Hã? É do sul, porque Paraná pertencia a São Paulo. Paraná pertence a São Paulo, minha irmã? Não pertencia, ele perdeu. Ô, minha irmã, Paraná é um estado. Não, é um estado, mas esse estado pertencia lá atrás. Não pertencia ao São Paulo. Quando a divisão dos estados, entendeu? Se você falar na época de capitanias hereditárias é uma coisa. Quando você fala de Dom Pedro separou em estados, ele sempre foi independente de São Paulo. Tá. Então, quando a gente usa na escola, a gente pega Rio Grande do Sul, depois, qual outro? Santa Catarina E Paraná. 3 estados do sul. Região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sudeste. Região nordeste, aquele globo. Região centro-oeste e região norte. Brasil eu conheço. Basilai. Né, irmãos? Vamos lá. Então é sulista, você é sulista, viu? Sulista. Então, quando eu falei sobre isso, por que que com seus próprios olhos vê Ial de volta a Sião? Por quê? Porque Papai Yauxa, presta atenção, Papai Yauxa, ele vai para a luz inacessível e ele deixa a arca vazia. Entendeu? É o corpo. A arca ficou vazia e ficou sob o domínio dos guardiões. Quais são os 2 guardiões da arca? Você fala lá atrás, foi depois que ele Lá atrás não, atualmente. Atualmente? Ou a gente já tomou posse da arca? Não, ainda não. São os 2 querubins, né? Um querubim está na terra e o outro está lá em cima, lá no templo. Por isso que tem 2 querubins em cima da arca, que eles estão ali na função de guardiões. Então, nós vamos tomar a condição. E aqui está falando de sentinelas. Está mudando os sentinelas da arca. Sim. Tá vendo aqui? Eu acertei? Ó. Versículo 8. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos vê Ial de volta a Sião. Ou seja, aquele que é chamado de espírito entra para dentro da arca. Porque igual Papai Yauxa, quando volta para a luz inacessível, volta para dentro de Ial. Então, o seu corpo não podia ir junto. Por que seu corpo não podia ir junto? Porque Ial é Ial invisível. Aí, o corpo ficou também como herança, representação do corpo de Macha, que também aqui foi disputado. O corpo disputado aonde? Na terra. Por quê? Porque ele morreu aqui e o corpo dele estava sendo disputado por 2, Micael e Lúcifer, representando também lá em cima. Corpo de Papai Yauxa, que é a representação da arca, sendo disputado por 2, Micael e Lúcifer. Essa guerra ainda vai acontecer. E assim como aconteceu com o macho,
Assim como aconteceu com o macho. Aí é a situação. Já tem definido o vencedor. Qual a finalidade? Agora, ele com a arca, ele entra para dentro da arca. Por quê? Os utensílios que estão dentro da arca remetem a ele, na antiga aliança. Entendeu? Então ele entra para dentro da arca. E quando ele entra para dentro da arca, volta Ial. Volta Ial. Mas é Ial? Não. A arca é Ial. Mas ela representa Ial. Agora está voltando Ial, voltando aquela representação no céu. Entendeu? E é o link da arca voltar a ser vista, papai Yaucha, voltar a ser vista pelos seus filhos. Entenderam? Seus filhos voltaram a ver papai Yaucha falando e papai Yaucha ali manifesto, face a face. E é o link com o quê? A fusão. Quando os dois andavam juntos, eles eram tão juntos que é como se estivessem fundidos. Mas Ial falou assim: eu vou separar o pastor do meu companheiro. Acorda, irmã, aí, porque a irmã está dormindo agora, irmã. Depois não dorme à noite. Fica acordadinha agora. Então vamos lá. Quando eles andavam juntos, eles andavam tão juntos que não se separavam. Quem? Papai Yaucha e Micael. Era a face direita e a face esquerda. Só que Ial falou assim: passa a espada. A palavra dele, separa um do outro. Separa a face direita da esquerda. Ou seja, ele fala sobre um pastor e o meu companheiro. Vamos nessa parte? Aonde que está a irmã Angélica? Irmão? 13. Página 1680. Não, é o corpo, é a representação da arca. No caso, a veste, isso. As vestes é a arca. É porque o Arthurzinho está falando aqui, ó. As vestes é a representação da arca. Entendeu? É como se fossem as vestes. A gente fala o corpo porque é o corpo com as vestes. Não vai tirar as vestes e vai ficar nu, né? O corpo com as vestes. Entenderam? Então vamos lá. Onde que eu falei? 1680. 1680? Zacarial 13. 1680. É isso mesmo, tá certo. Zacarial 13, presta atenção, ó. Zacarial 13, versículo 7. Diz assim: espada. Zacarial 13, 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Quem está falando aqui? Ial. Então Ial, ele separa Yaucha de Micael. Aí que é aquilo que a gente no início achava que Yaucha era o pastor, mas Yaucha não é o pastor. Yaucha é o companheiro de Ial. Entendeu? E o pastor? O pastor é a representação do ancião que cuida das ovelhas. Por quê? Porque nós já falamos que Pedro, se eu não me engano, é Pedro que fala sobre o supremo pastor. Que fala sobre assim: vocês que são anciãos terão que prestar conta das ovelhas que lhe foram confiadas. Isso. 1 Pedro 5:2. Hã? 1 Pedro 5:2. 1 Pedro 5:2. Isso aqui, irmãos, isso é
maturidade na palavra. Página 2119. 2119. 2119. Cinco dois, ó. Presta atenção. 5:1. 1 Pedro 5:1. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunho do sofrimento de Alcha, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Ial. O que está falando? Apacentai o quê? As ovelhas. Ou vai apacentar também serpente, escorpião? Não, é só ovelha. Apacentai o rebanho de Ial, que lhe foi confiado. Confiado a quem? Aos anciãos. Ele está acabando de falar assim, ó. Ele acabou de falar. Aos anciãos que estão no meio de vós. Exorto eu, chamo a atenção, eu, que também sou ancião. Aí ele fala, apacentai o rebanho de Ial, que vos foi confiado, cuidando dele não por coação, por força, mas por livre vontade, como Ial quer. Tá vendo? Então, aqui ó, é o link para falar assim, quem é o pastor? É o ancião, de Daniel 7. Então, quando ele fala, Zacariel 13:7, fala espada, palavra de Ial, separa o meu pastor do homem meu companheiro. Então, o homem meu companheiro é papai Alcha, que volta para dentro de Ial, porque Ial está sentindo muita falta. E papai, que é maravilhoso, ele também não vai deixar o seu filho desamparado. Por quê? Porque ele deixa a arca para seu filho também entrar para dentro e ser consolado. Para ser consolado. Por quê? Porque o filho está desolado. Porque o seu pai voltou para dentro de Ial. Então, Ial deixa o corpo para o seu filho ser consolado no seu pai. Por isso que está lá em Apocalipse, olha só. Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. Apocalipse 3, olha aqui. Apocalipse 3. Está acabando, irmãos. Apocalipse 3 diz assim, ó. Olha só. Apocalipse 3, versículo. Diz assim, ó. Apocalipse 3, versículo. Ao vencedor. 21. Ó. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor de Laodiceia. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Porque a face direita com a face esquerda sentado no trono de Ial. As duas faces, viu? Então, as duas faces é o consolo dele poder entrar para dentro de papai, voltar da onde ele saiu. Por quê? Porque o espírito saiu de dentro de Ial, né? Micael saiu de dentro de Alcha e ele volta para dentro de Alcha. E quando ele volta para dentro de Alcha, agora ele está completo, porque aí a face direita e a face esquerda juntas novamente. É a porção dobrada, exatamente, a porção dobrada, né? E ele se completou. Por isso que está falando, agora eu estou vendo Ial voltar novamente a Sião. A Sião é aonde, irmão Davi? Aonde é Sião celestial? Exatamente. Ou seja, lá que papai reinava. Enquanto Micael ficava onde? Irmão Magela.
Ficava no templo. Ele ficava no templo. Quando ele ficava no templo, ele intercedia com gemidos. Papai ouvia os gemidos e respondia dos palácios de marfim. Aí vai chegar a hora que é a condição que ele coloca os seus ajudadores no templo, como coluna da verdade, no lugar que tem que ser a verdade, e eles intercedem e ele responde ali do Palácio de Marfim, porque via novamente aos olhos deles voltar para Sião. Por isso que a palavra fala, Satanás, em Isaías 14, fala assim: subirei acima das estrelas de Ial e colocarei o meu trono. Aonde? Acima do templo, lá em Sião. E serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele fala semelhante ao Altíssimo, está falando semelhante a Papai Yahshua. Ele querendo vestir as vestes de Al, exatamente. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui e a gente vai encerrar agora. Isaías 14. Página 1275. Ó, ele queria o quê? Vestir. Ele queria entrar para dentro da arca. Entendeu, irmão? Ele queria entrar para dentro da arca. Por isso que ele é também chamado de Espírito. Por isso que a palavra fala, olha, foi infundido na imagem da besta um espírito, viu? Que quer imitar. Aí ele também, na condição de espírito, quer entrar para dentro da arca. Mas ele, para entrar dentro da arca, ele tem que vencer um inimigo. Assim também como Micael, para entrar dentro da arca, ele tem que vencer um inimigo. Por isso o confronto dos dois. Entendeu? Por isso o confronto dos dois. Porque um não pode entrar sem ter vencido o outro. Entendeu? E faz um link, papai aqui embaixo. Quando o papai aqui embaixo faz o confronto, entendeu? E ele é conduzido pelo Espírito. E tem um momento, papai, assim, ele se enche do Espírito e fica muito feliz. Que horas é essa, irmã Ângela? Papai, aqui embaixo, num determinado momento, ele é cheio do Espírito. E ele fica muito alegre. E ele fala o quê? Vamos achar essa passagem? Ela passou dois. Tá? Então vamos passar a vez. 10, 21. Hã? Vamos lá. Lucas 10, 21. Vamos lá. Olha se é essa. Ah, eu tenho certeza que você sabe qual que eu tô falando. Página Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Ó. Olha aqui. Lucas 10, 21. Página 1807. 1807. Olha aqui. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Página 1807. Rapidinho. Naquele momento, papai Yahshua exultou de alegria sobre a ação do Espírito de Yal. Sobre a ação do Espírito de Yal. E disse: eu te louvo, ó Pai, mestre do céu e da terra, ó, viu? Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha aqui, ele movido pelo espiritual, e a gente sabe quem que estava sempre com ele. Quem é que estava sempre com ele? Que é o link, irmãos. Aqui, ó, eu vou depois separar o quê? A alma do espírito. Eu vou depois separar o meu pastor do homem meu companheiro. Vou separar.
Porque até na vinda de papai, eles eram inseparáveis. Entendeu? Papai, onde estava com ele, com seu companheiro. A face direita com a face esquerda, mesmo que estivessem em corpos diferentes. Entenderam? Então, quando ele está falando sobre isso, ele está mostrando claramente essa condição, que o Espírito estava com ele e trouxe para ele o entendimento, porque papai veio como homem, e o Espírito trouxe o entendimento falando assim, e alegrou ele. Por quê? Porque papai, a palavra já deixa clara, ele fala assim, ó, ele, naquele momento, ele exultou de alegria. É o link do quê? Do Consolador. Consolou ele e ele ficou alegre. O Espírito consolou ele e ele ficou alegre. Entenderam, irmãos? Assim seja. Nós vamos encerrar no nome de Papai Yaush, né? Porque já são 10h25. Então, a gente queria continuar, né? Porque é muito gostoso compreender. E você está vendo agora por que a face esquerda e a direita, mesmo em corpos diferentes, tinham que andar juntas. Porque sempre andaram juntos lá em cima. E o consolo de papai foi deixar o corpo para Micael poder entrar de volta para dentro de Ial, né? De Yalcha. E ali ele se regozija porque sempre há a presença do seu papai. Ele sente ali na presença do papai. Por isso que ele fala, quando que alguém senta no mesmo trono? Há duas pessoas, senta aqui. Não, mas não tem espaço. Mas tem aqui, ó, o lado direito e o lado esquerdo, assentando no mesmo trono. Viu? Isso aqui, ó, nós somos fundidos, duas partes, dois lados, um lado direito e um lado esquerdo. Como que eu posso estar assentado com meu pai no mesmo trono? Entendendo que papai é o lado direito e Micael o lado esquerdo de Ial. Foram fundidos para quê? Para que eles possam sentar juntos e continuar juntos, para a alegria de Micael. Gratidão, papai, né? E assim Seja feito a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Abençoando os irmãos que estão distantes com a bênção sacerdotal. Ial te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Ial levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha.